Oi, gente, tudo bem? Creio que sim. Então, glória a Deus misturado com aleluia. Eu quero deixar um versículo que está lá no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Amém? Que vai falar quando o povo de Deus despreza ele. Gente, é muito forte. É muito forte. Aleluia. Deus é fiel. Que diz assim, aleluia. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor, e eu sou pai. Onde está a minha honra? Palavra do Senhor para as nossas vidas. Pois é, quero deixar uma mensagem aqui, mas deixa eu ler aqui, ok? O desprezo a Deus nem sempre aparece como rebeldia escancarada, ok? Na maioria das vezes, ele se manifesta na indiferença, na frieza e na rotina espiritual. Olha aí, o povo não deixou de ir ao templo, mas deixou Deus de lado. Brincadeira, Jesus. Desprezar a Deus é tratá-lo como comum. Olha aí. O desprezo começa quando Deus deixa de ser prioridade. Lá no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 32, diz assim: Pode uma virgem esquecer-se dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim. Palavra do Senhor. O povo se lembrava de Deus só quando o problema apertava, quando a dor chegava, quando o medo batia. Ai, meu Deus, isso é coisa de... Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Deus deixou de ser prioridade e passou a ser o plano B de muitos. Você conhece alguém assim que deixou Deus no segundo plano? É o que mais tem, né? Onde Deus não é prioridade, ele é desprezado. Pois é. O povo despreza a Deus com ofertas sem honra, está escrito no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. O povo oferecia o que sobrava, o defeituoso, o que não servia, o que não custava nada. Olha, não era falta de recursos, era falta de temor ao Senhor. Deus não rejeitou a oferta pelo valor, mas pela intenção do coração. Se Deus conhece teu coração, oh Jesus. O desprezo se revela na desobediência consciente. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Está escrito na Santíssima Palavra. O povo queria os benefícios de Deus, mas não os caminhos de Deus. Obediência parcial é desobediência disfarçada. Conhecer a vontade de Deus e não praticá-lo, olha aí, é desprezo. Ai, ai. O desprezo produz frieza espiritual. Já está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha aí. Quando o povo despreza a Deus, a oração vira obrigação, a palavra perde o sabor. Quantas pessoas não gostam nem de meditar na palavra, nem de ler a palavra, não gostam mais de nada. E coisa, se for culto da palavra, ai meu Deus, é contado os pingados de pessoas que chegam, né? Por causa desse negócio de TikTok, as pessoas querem mais palavras de micro-ondas, não querem sentar para poder aprender, né? Infelizmente, muitos estão assim, né? A oração vira obrigação, as pessoas não gostam mais de orar, entende? Não querem mais orar. A palavra perde o sabor, muitos não querem mais a palavra, não tem mais vontade. Porque pega uma palavra ali, uma reflexão no TikTok, tá tudo bem. Pois é. O culto vira uma rotina. Eles muitas vezes vão para o culto só para dizer que, na verdade, foi para o culto, mas não está dentro do culto. O pecado vira com coisa comum. Mentir uma coisa, posso mentir, depois ir lá no quarto pedir perdão, posso fornicar ali de boa e de repente eu peço perdão a Deus, se eu negar impostos, isso tá tudo de boa. Acha que Deus não está vendo, acha que Deus está vendo lá e Deus está com um sorriso assim. Frieza não começa de uma hora para outra. Ela começa quando o amor começa a esfriar. Quantas pessoas você conhece que não tá nem mais aí para os cultos, para a adoração,
para a palavra? Quantas pessoas não estão assim? Deus confronta, mas ainda chama ao arrependimento. Está lá escrito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. É um chamamento, é uma convocação para o arrependimento. Arrependimento. Mesmo sendo desprezado, Deus não desistiu de nenhum de nós. Deus não se afastou, não fechou a porta ainda, mas o juízo só vem depois que o amor foi rejeitado muitas vezes, mas uma hora o boleto chega, não adianta. Então, um chamado para a honra. Deus não quer culto vazio, coração vazio, mente vazia. Tem que ser mente vazia, coração vazio do achismo, mas tem que ser cheio da presença do Senhor. Boca que canta e o coração longe. Nós temos, não é só cantar, nós temos que adorar a Ele. Nós temos que ter vontade, nós temos que elevar a nossa adoração ao Senhor, porque Ele sonda nosso coração. Ele diz que está atrás de verdadeiros adoradores que adoram Ele, Espírito e verdade. Lá no Provérbio 14:2 diz assim: e o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos despreza-o. É Ele que está falando. Hoje Deus pergunta para mim e para você, ok? Pergunta a sua casa: onde está a minha honra? Ele pergunta para mim e para você: onde é que está a minha honra? Onde está o temor? Onde está o amor? Aí ele fala: ainda é tempo de voltar ao primeiro amor, ainda é tempo de honrá-lo, ainda é tempo de se quebrantar, porque a porta não foi fechada ainda, entende, gente? Então nós temos que ser disciplinado à palavra do Senhor. Ele que fala para a igreja do Senhor: se o meu povo que se arrepender. Nós precisamos se arrepender, gente. O mundo tá um caos, tá tantas coisas. Acabei de assistir ali um pedacinho só, que tem os Estados Unidos com o Irã, uma cogitação de guerra, tal. O mundo tá um caos. Tem esses vírus que estão chegando aí. Nós temos que se voltar para a presença do Senhor. Nós temos que se voltar, nós temos que se arrepender dos nossos pecados, nossos caminhos urgentemente, gente. Não é sobre outro, é sobre eu. Não é sobre você, é sobre eu. Eu tenho que buscar Deus, eu tenho que voltar totalmente, completamente, buscar a presença do Senhor enquanto pode. Porque não é sobre uma pregação, uma oratória bonitinha, não é sobre uma voz bonitinha. É sobre a presença. Não adianta uma pregação bonita, não adianta uma música bonita se não tem a presença. Então, quanto você precisa verdadeiramente voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar, você precisa voltar ao primeiro amor, porque o mundo está um caos. Mas Deus não perde o controle do universo. Mas muitas vezes você que está perdendo o controle da sua própria vida. Mas por quê? Quando o pecado vem, não vem de uma hora para outra. Ele vem assim, nas beiradas. E de repente a pessoa já está dentro do pecado e está tudo bem. Tá na fornicação, tá tudo bem. Tá fazendo isso, tá fazendo assado, tá tudo bem. E Deus tá tempo de vomitar lá, de lá de cima. Então, Ele tá chamando a casa do Senhor, a igreja do Senhor para o arrependimento. Então, é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. Então, se arrepende. E volta ao primeiro amor, porque não é fácil. Quem disse que o evangelho é fácil? Vai ler as escrituras, Bíblia Sagrada, porque o juízo do Senhor está chegando na terra. E a ira do Senhor primeiro vem para a igreja, que se chama a igreja do Senhor. Então, não é sobre os ímpios. Primeiro o julgamento vem dentro da casa do Senhor. Então, fica essa reflexão para você que se diz ser filho. Amar a Deus quando Deus traz uma palavra de exortação, de correção, porque o verdadeiro pai que ama, ele cuida dos seus filhos, ele exorta, ele chama para corrigir. E se for preciso, ele dá uma surra de engaço dele curir, só para a gente não sair da presença, para a gente se arrepender dos erros que nós cometemos lá no passado. Então fica essa reflexão para que você volte para a presença do Senhor enquanto pode. Então, buscar enquanto pode achar, porque chegará um dia que muitos buscarão e não encontrarão. Que Deus te abençoe você com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.